Olá! Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. O nosso podcast não vai ser apenas eu e você aí do outro lado. Nós temos um ilustre convidado. Na verdade, não é um convidado, mas sim o dono da casa, né? Daniel Nigri, fundador do Dica de Hoje, analista CNPI e, por último, porém não menos importante, vocês já sabem, o meu chefe, né? Vamos fazer uma série de podcasts curtos falando sobre empresas. Vamos perguntar o que o Daniel Nigri pensa sobre os ativos, sobre os cases, os negócios e os motivos que são mais fortes, que fazem então gostar ou não de um determinado case. E hoje a nossa primeira conversa vai ser sobre uma empresa que tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, é a famosa Ambev. Querida por muitos, desprezada por outros muitos. E sem mais delongas, afinal de contas, eu sei que vocês querem saber a opinião do analista, a opinião do Daniel. A pergunta é a seguinte: vale uma compra nesse preço? Para que tipo de carteira especificamente? Com que objetivo? Enfim, com a palavra, o dono da casa, com a palavra, Daniel Nigri. Bem-vindo, chefe. Oi, obrigado, Paty. Estou aqui entrando um pouco na tua área, nessa área de podcast. Fico lisonjeado com a abertura, foi bem legal, não esperava uma abertura tão forte assim, mas como você disse, o pessoal quer saber sobre a Ambev. E eu não consigo responder se o preço dela é bom ou não antes de contextualizar a empresa. Então, a gente precisa entender que as empresas, elas possuem um histórico, né? Elas possuem uma gestão já de bastante tempo, inclusive a Ambev que a gente fala hoje surgiu da fusão da Brahma com a Antártica. Mas chegando num período um pouco mais próximo, a gente teve uma empresa que se consolidou no mercado brasileiro, chegando a atingir quase 70% de mercado lá atrás, em 2015, mais ou menos, período em que não parava de crescer, não parava de aumentar a quantidade de consumo, então a gente via que o volume de venda de cerveja crescia muito naquele período. E aí a gente teve, em 2016, mais ou menos, uma ruptura desse negócio. A gente teve, por um lado, a Heineken entrando mais forte no Brasil, e depois a gente teve esse aumento recente de insumos de matérias-primas, né? Nem sei se o plural é matérias-primas ou matéria-primas. Bom, mas enfim, vocês entenderam. Os insumos, eles acabaram ficando mais caros. Então, a gente está falando aí de alumínio, de trigo, de açúcar, no caso das bebidas não alcoólicas, enfim, né? Alguns insumos que até você fala melhor do que eu nesse caso. E aí, a gente acabou tendo um cenário desafiador, né? Eu fico pensando assim, a Ambev foi uma empresa que, se você olhar ela até 2015, ela talvez tenha sido uma das maiores altas da Bolsa de Valores. E se você olhar ela de 2017 para cá, ou até do final de 2016 para cá, provavelmente o investidor perdeu dinheiro. E a gente sempre toca naquela tecla do longo prazo, né? Por que a longo prazo? Por causa disso, porque as empresas, elas trabalham em ciclos. E a Ambev, ela está em um desses ciclos. E aí, qual é a grande questão hoje da Ambev? Olhando até o resultado lá do segundo trimestre. A gente vê que a empresa tem alguns projetos bacanas, tem alguns projetos digitais, inclusive, acredito que alguns que estão nos ouvindo já devem ter ouvido falar sobre o Zé Delivery, que é a plataforma B2C, que é a plataforma direto para o consumidor, que teve 15 milhões de pedidos, por exemplo, no segundo trimestre, que vem crescendo muito rápido, mas que ainda não pegou a atração necessária para ser rentável, para ser relevante no total da empresa. Né? A gente tem uma plataforma B2B que funciona de forma parecida, por exemplo, mas o grosso, o que vai fazer a empresa subir, seria ela conseguir recuperar ou a participação de mercado ou recuperar margens. Eu estava dando uma olhada agora, só para você ter uma ideia, em 2015, por exemplo, a margem bruta da Ambev chegava ali a 66%, 67%.
isso do consolidado. Nesse último trimestre, ou nesse semestre agora, primeiro semestre de 2021, ela está batendo 50,8, por exemplo. Então, são 16 pontos de margem. Muitas empresas que perdessem 16 pontos de margem, provavelmente passariam a dar prejuízo, por exemplo. E a Ambev não. A Ambev segue com lucro com crédito fiscal, é claro, mas mesmo se a gente excluísse o crédito fiscal, ela ainda teria um lucro, vamos dizer assim, ok, menor do que na época boa, mas ainda assim interessante, tá? E além disso, a gente teve uma queda de participação de mercado. O resultado do segundo trimestre em si acabou sendo um pouco melhor por causa da Heineken, né, que acabou tendo problemas na logística, que você acaba falando melhor do que eu, e esses problemas de logística fizeram com que aumentasse o volume de vendas da Ambev. Mas mesmo com o aumento de volume de vendas da Ambev, a gente acabou tendo uma receita por hectolitro, que é o indicador que usa-se, né, crescendo menos do que o custo por hectolitro. Então, quer dizer, a empresa segue perdendo margem e segue gastando também bastante com despesas administrativas para fazer essa reestruturação e também com despesas de marketing. Então, esse é o grande ponto com relação à Ambev nesse momento. Quando a empresa vai conseguir reestruturar para conseguir crescer as margens, que eu acho que vai ser a parte mais provável. Mais provável por quê? Porque você ganhar market share, mercado, numa participação que a empresa já tem aí entre 55% e 60%, é mais difícil. Então, respondendo à tua primeira pergunta, se a empresa vale a pena para compra hoje, ela vai depender ainda de continuar essa reestruturação. Eu não acho um preço ruim, eu acho um preço bom. E aí, entrando na outra pergunta, né, para qual tipo de investidor seria a Ambev? Para aquele tipo de investidor que deseja carregar a empresa por um período mais longo e que acredita que ela vai conseguir recuperar essas margens. Afinal, do jeito que ela está hoje, ela até acaba sendo motivo de chacota. O pessoal chama ela de nem, né? Nem cresce, né? Nem valorização e nem paga dividendo. Então, seria para o investidor de longo prazo que espera que essa safra aí de commodities, de alta de preços de commodities, tenha se encerrado ou pelo menos que esteja perto do fim. E tu concordas, então, com essa tese, acredito, pelo menos é a minha, acredito que a tua também, que, na verdade, é um belo de um exemplo, de um case, para ensinar também muita gente, que empresa não tem nada a ver com mágica, nada a ver com milagre, afinal de contas, a empresa consegue crescer até um determinado ponto. Depois daquele determinado ponto, ou você faz uma expansão, caso o mercado vá suprir uma demanda, ou diversifica mix, ou enfim, muda algum tipo de segmento de negócio, porque não tem como você crescer no mesmo setor infinitamente sem analisar as condições de demanda. Afinal de contas, por mais que sejamos um país que adora uma cerveja, que consome muita dessa bebida, ainda assim existe um limite para quanto a empresa consegue crescer sem necessariamente mexer na estratégia principal. E veja, no meu ponto de vista pelo menos, que apesar dela ter inúmeras estratégias, a gente fala sempre sobre isso, né, chefe? A gente fala nos relatórios, enfim, sobre a importância de olhar para ela com aquele olhar de que ela está, sim, inovando para tentar melhorar a eficiência da operação e também reduzir custos. Só que, ainda assim, ela não tem nenhuma grande estratégia no sentido de aumentar muito o faturamento. Então, ela está mesmo mais nessa vibe de vamos ajustar melhor esse processo, porque a gente ainda consegue reduzir custo, e quem aqui já visitou uma planta dela sabe como funciona, né? Então, nesse sentido, realmente concordo contigo, é o nem, né? Mas, em compensação, tem o nem daquele grupo que acha que é o nem para não vai para lugar nenhum nunca mais, e o outro grupo que é do nem, que está pensando assim, eu acho que ainda ela tem condições de entregar muito mais do que ela entrega hoje, né? Assim, eu concordo com o que você falou,
Mas, por outro lado, eu acredito que que boa parte dessa gestão de custos, ela não tenha tanto controle, porque a gente está falando de commodities, a gente está falando de alumínio para embalagem, você tem falado bastante sobre isso nos podcasts, e sobre os outros insumos também, né? Os insumos agrícolas que já acabaram subindo muito, e com a alta do dólar acaba atrapalhando também um pouco, esse repasse de preços nem sempre acaba sendo imediato. Embora nesse último trimestre a empresa já tenha conseguido, mas e quando a Heineken voltar a entregar de forma, né, normal, será que a Ambev vai continuar? Um outro dado interessante também é que lá em 2014, 2015, ela chegava a vender 172 milhões de hectolitros, por exemplo, em 12 meses. E nesse último trimestre ela até conseguiu 177 milhões, mas por causa do problema da Heineken, porque antes ela estava em 160 milhões. Então, entrando um pouco nisso que você falou, que nenhuma empresa cresce indefinidamente, a gente percebe como esse mercado dela já está saturado, né? Como ela realmente não consegue crescer mais no Brasil. Ela tem um volume hoje em dia que ela vende, inclusive, menor do que aquele de 7 anos atrás. E aí, qual seria a solução para a Ambev, já que ela não tem como crescer aqui no Brasil, ela não tem como impulsionar um crescimento do setor. Ela teria que crescer para o exterior, né? E aí a gente viu crescimentos na América Latina, crescimentos na América Central de 70%, mas ainda é algo que é muito incipiente para o tamanho da empresa. Enfim, vamos precisar aguardar. Como eu disse, é uma empresa para quem busca longo prazo, e eu também acho que é uma empresa boa para quem está começando na Bolsa. Dificilmente é uma daquelas empresas que vai ter muita volatilidade, é uma empresa boa para você testar a tua propensão ao risco, se você quer realmente investir em Bolsa de Valores, ou se o teu patamar de risco deveria ser um pouco menor, tipo, qual percentual da tua carteira você quer investir em Bolsa de Valores? A Ambev é uma boa empresa para você testar isso. Exatamente. E só para finalizar aqui, para não deixar muito extensa a nossa conversa, inclusive ela tem estratégias, vocês podem estudar se gostam do case, têm interesse, enfim, nessa questão de suficiência de energia. Então, em alguns centros de distribuição, algumas plantas também seria uma coisa interessante para vocês darem uma olhada, se existem essas inovações, se ela está aplicando essas estratégias. Outro ponto também em relação ao investimento possível, né, em verticalizar de repente, essa produção desses insumos, das embalagens, principalmente, como o Daniel falou, que tem, sim, um custo bastante pesado dentro da composição do preço total, enfim. Mais importante é vocês saberem como ela se posiciona em relação ao cenário, afinal, demanda, a gente precisa compreender se ela é elástica, se ela é inelástica, afinal de contas, acaba afetando também o faturamento do negócio e, obviamente, as condições macro que afetam todo o processo, toda a cadeia logística, e isso dentro de uma planta produtiva é sim muito importante. Enfim, a gente encerra por aqui então, agradecendo ao Daniel e lembrando que esse é o primeiro de muitos podcasts que a gente vai fazer com o Daniel Nigri, com o fundador do Dica de Hoje, o nosso analista-chefe, sobre ativos que vocês vêm pedindo nas redes sociais, enfim, nas interações que a gente tem nos grupos, para que vocês saibam então qual é a opinião, qual é a análise deles sobre o case. Muito obrigada pela companhia, um abraço e a gente se vê na próxima conversa. Obrigado, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.